Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal. Nesta oportunidade, eu quero compartilhar com vocês de uma palavra e ela é direcionada hoje aos pastores. Pastores não no sentido de título, mas sim no sentido de pastoreio mesmo, pessoas que estão na frente do trabalho, porque nós sabemos que tem operadores pastoreando a igreja, ou seja, dirigentes de congregação, assim como nós temos diáconos, presbíteros e etc. Então, se você é uma pessoa que está dirigindo uma congregação, esse vídeo é para você. E se o que eu vou falar aqui, ele é pertinente, é interessante, compartilhe com os demais também, para que eles possam ser alcançados por esta palavra. Eu quero falar do grande desafio que é pastorear igreja no interior, uma cidade pequena, onde existe uma igreja, uma congregação pequena. E quando nós falamos de congregação pequena, nós estamos falando aí por volta de 20, 30 pessoas. É lógico que as igrejas grandes também têm os seus desafios, mas nós queremos tratar nesse vídeo do desafio do pastor na igreja pequena. E se esta igreja ela estiver localizada em uma cidade que é aí turística, ou então circunvizinha de uma cidade turística, o desafio ainda é maior. Então fique comigo até o final e vamos então observar o que eu tenho para compartilhar com vocês em Êxodo capítulo de número 5, a partir do verso de número 6. Vamos lá. O texto bíblico nos diz, portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos opressores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso, clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Faço a leitura até aqui. Esse meu despertamento para a leitura desse texto veio exatamente de observar dentro da congregação a situação de vários irmãos que estavam afastados do caminho do Senhor, estavam desanimados, às vezes só apareciam na congregação uma vez por mês, ou seja, era um crente aí domingueiro, ou então realmente quinzenal ou até então semanal. Acontece que quando esse irmão, e isso tem acontecido constantemente, e é a minha experiência, e se caso você tiver uma experiência semelhante, eu quero que você deixe aí no comentário, vamos compartilhar comigo aqui essa tua experiência no mesmo que eu estou tendo e compartilhando com você nessa oportunidade. Então, pessoas que estavam nessa condição começaram a se despertar e vêm para a igreja e quando chegam na igreja tomam um propósito de firmar aí um concerto com o Senhor, uma aliança com o Senhor, renovar na realidade essa aliança e daí por diante começam a acontecer o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. Nesse texto de Êxodo capítulo 5, todos nós conhecemos, era a época da libertação. Mas antes que acontecesse a libertação do povo, então Deus envia lá Moisés para pregar ao povo. Ou seja, Moisés ele era portador da boa nova, da boa notícia. E qual que era a boa nova e a boa notícia? Que eles seriam libertos, que eles seriam arrancados ali da escravidão e que eles seriam levados então para a terra prometida, seriam livres. No entanto, quando eles recebem essa mensagem, no primeiro momento foi de grande alegria. O capítulo 4, verso 31 nos mostra isso. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição. E então se inclinaram e adoraram. Ou seja, naquele primeiro momento foi um momento de alegria, de muita satisfação, receber
aquela boa notícia. No entanto, até quanto vai demorar essa alegria na vida desse povo? Nós agora temos, a partir do verso 6 do versículo lido, que Faraó, ele percebe o que está acontecendo e vai agravar a opressão do povo ainda mais. E aqui ele já não quer dar mais palha para o povo. Ele faz com que o povo vá colher palha e dê conta da mesma quantidade de tijolos que eles já produziam. Ou seja, o povo é sobrecarregado. E o interessante do texto aqui de Êxodo é que Faraó, ele diz que o povo estava ocioso e por isso estava dando ouvido para a pregação de Moisés. Meus amados irmãos, aqui está o X da questão. Naquela ocasião, nós temos algo aqui no mundo físico e que tinha um caráter político. Porém, nós temos que ficar atento para o real significado no mundo espiritual. O que está acontecendo aqui nesta ocasião? E esta figura, embora tenha acontecido, como eu disse, no mundo físico, político, ali realmente com o povo, mas é uma figura da situação do povo espiritual do Senhor. Aqui, quando enquanto eles estavam submissos, subjugados, e eles não faziam nada para mudar a situação deles, eles estavam tranquilos. Faraó dava as palhas e eles fabricavam, embora estivessem sob julgo, estivessem na escravidão, mas eles estavam ali controlados, dominados. Mas quando chega a notícia de que eles vão ser libertos e serão tirados da escravidão, e eles se alegram, agora o trabalho do Faraó é diferente. Arranca deles o único tempo que eles têm, e eles então são privados do tempo da adoração. Eu quero que você olhe com muito carinho para esse texto, pastor, que é o seguinte: o verso 9: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele, e não confie em palavras de mentira. Olha que coisa extraordinária. Palavras de mentira, ou seja, aquilo que Moisés estava pregando para Faraó, quer inculcar no povo que era mentira, mas uma palavra de Deus, de libertação, boas novas, o evangelho sendo pregado. E aí então eu olho para o contexto atual e vou repetir a minha experiência. Pessoas que assumem uma aliança com o Senhor, renovam o propósito com Deus na congregação. Aí aconteceu comigo aqui, membros da igreja estavam desempregados, não conseguiam arrumar serviço de jeito algum, e quando então eles vieram para a congregação e conversaram comigo, dizendo o seguinte: pastor, a partir de agora eu quero firmar os meus passos, eu quero renovar a aliança, eu quero voltar a congregar e quero fazer a obra de Deus. Meus amados, não foi uma e nem duas pessoas, foram muito mais que observei isso. Que quando tomaram essa decisão, uma semana eles estavam com a porta de emprego aberta. Só que a porta de emprego que se abriu tirava eles totalmente da oportunidade do culto. São oportunidades que foram abertas no período da noite. Como eu disse para vocês, nós aqui residimos em uma cidade pequena e somos aqui ladeado por uma cidade que é turística, religiosa, e então o maior movimento é final de semana, que é o momento da adoração, que é o momento de estar envolvido com o trabalho do Senhor. De repente, então, eu tenho essa pessoa agora com a porta aberta e eles trabalhando num horário em que eles não podem congregar. Eu quero chamar a tua atenção para esse detalhe. Não é aqui coincidência, não é só uma narrativa, não é só uma história. Isto aqui é uma realidade espiritual.
Os nossos irmãos estão sendo escravizados. E o pior de tudo, não estão percebendo o laço em que eles estão presos. Infelizmente, é lógico, precisa trabalhar, precisa ganhar o pão, mas não chama a atenção o fato de que, enquanto não estavam compromissados com Deus, eles estavam vivendo de que forma? Pela providência de Deus, embora não houvesse o compromisso, tinha a providência de Deus. E agora que renova o concerto com o Senhor, uma porta se abre, esta porta não é de Deus. Não é de Deus. Então, o que nós vamos fazer, pastores? Não cabe a nós proibir o povo de fazer tal coisa. Cabe a nós orientar, cabe a nós ensinar o povo de Deus. Nós não temos condições de ficar proibindo o povo de trabalhar ou deixar de trabalhar, até porque a igreja não assalaria ninguém, ninguém é pago para adoração. Mas o que eu quero aqui é trazer esse despertamento. Não deixe de ensinar o povo. Olhe para esse texto com mais carinho. O vídeo não permite nós alongarmos um estudo aqui a respeito dessa passagem bíblica. Mas você, pastor, vai ler e vai entender essa passagem. E num domingo à noite, no seu culto, pregue essa mensagem. Mostre isso aqui. Faça o povo prestar atenção. Não é um detalhe simplesmente. É um agir no mundo espiritual. Então, que muitas pessoas possam estar atentas para isso. A decisão vai ser daquele que fez um concerto com Deus, porque na realidade andar com Cristo requer renúncia. Tem que abdicar de alguma coisa. Se não houver a renúncia, às vezes a essas coisas do mundo que aparecem, nós nunca vamos ter experiências reais e verdadeiras com Deus. Então ensine o povo do Senhor a respeito desse assunto aqui. Ensine, passe para eles essa mensagem. E aí, eles entendendo essa mensagem, nós vamos ficar na retaguarda, orando pelo povo, para que Deus, pelo seu Espírito Santo e a sua palavra, possa iluminar aí o entendimento e verdadeiramente libertar o povo. Infelizmente, aqui ocorreu naquela ocasião. Quando foi agravada a situação, o povo se rebela contra Moisés. No primeiro momento, a mensagem era maravilhosa, era extraordinária, boas novas de salvação. Mas quando a opressão vem, o povo não tem fé suficiente para continuar acreditando. E assim se entregam às concupiscências desse mundo, às vaidades dessa terra. Então, é esse o meu alerta para você, pastor, que está, você, dirigente de congregação, você que lida com o povo de Deus na terra. Deus está nos dando uma oportunidade maravilhosa e que esse vídeo chegue às pessoas e que elas venham entender perfeitamente que esta porta que está se abrindo, ela não provém de Deus. É um laço, é um embaraço, é uma prisão. Isto aí, Faraó, que a figura do diabo, ele quer manter o povo escravizado. Ele quer manter o povo no cativeiro. Ele não quer que o povo seja liberto. E, para tanto, ele vai trabalhar de todas as formas e todas as maneiras. Nós temos que alertar o povo de Deus no tocante a esse detalhe. Então, Primeiro Testamento, livro de Êxodo, nós já temos aqui um alerta de Deus para cada um de nós. Que Deus continue abençoando você e te dê sabedoria e entendimento para alertar o povo que está sob os teus cuidados. Amém.